Olá, se você ama a palavra de Deus, você está no lugar certo. Eu sou o pastor Ednei Farnella, te dou as boas-vindas a este canal, que também pode ser seu. Hoje, nosso papo é Escola Bíblica, classe de adultos, nossa última aula do trimestre. Estamos encerrando o estudo da carta de Paulo aos Efésios. Não sai daí, curte a vinheta e a gente volta já. Não é porque é a última aula do trimestre que eu não vou fazer aquele pedido especial, como sempre faço. Um pedido de ajuda. Nos ajuda se inscrevendo no canal, comentando, curtindo, enviando esse link para outra pessoa. Vamos espalhar a palavra de Deus. Quero desde já externalizar o meu agradecimento, porque durante todo esse trimestre você me ajudou em meio a essas aulas, você que foi abençoado, você comentou, você curtiu, você mandou para outra pessoa. Deus te abençoe. Continuamos neste projeto hoje na última aula do trimestre. Eu faço parte da AD Queiroz Tijuca, uma igreja bíblica, uma igreja abençoada, localizada no bairro da Tijuca, Rio de Janeiro, na rua São Francisco Xavier, número 94. Nosso pastor-presidente é o pastor Marco Ribeiro, vice-presidente, pastor Reinaldo Mendes. Se você quiser conhecer um pouco mais do trabalho dessa igreja, você pode acessar as nossas plataformas digitais no Facebook, no Instagram e o nosso canal também no YouTube. Continuamos aqui no tema da Igreja Eleita, revista do segundo trimestre de 2020 da CPAD, revista Lições Bíblicas. A Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Hoje, última lição do trimestre. Glórias a Deus, hein? Nós já estamos na última lição. Foi bênção. Foi bênção para você? Foi muito abençoador para a minha vida também. Hoje vamos falar de um tema pertinente, um tema abençoado para fechar o trimestre com chave de ouro. A batalha espiritual e as armas do crente, sob 3 tópicos: o preparo espiritual do crente para a batalha, conhecendo o campo da batalha espiritual e as armas espirituais indispensáveis ao crente. O texto áureo da nossa lição está em Efésios 6:11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. A verdade prática da nossa lição é que o uso da armadura de Deus assegura a vitória do crente no campo da batalha espiritual. Nossa leitura bíblica de classe está em Efésios capítulo 6, versículos do 10 até o 20. 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Isso é um texto belíssimo, por si só já é uma aula, né? Mas nós vamos tentar dar algumas pequenas contribuições aqui. O ponto central da lição é que o uso da armadura de Deus assegura a vitória na batalha espiritual. Vamos orar? Então vamos falar com Deus, pedir iluminação do Espírito Santo. Pai,
Muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade que estamos aqui no YouTube falando da Tua Palavra, estudando a carta de Paulo aos Efésios. Pai, eu peço que abençoe a minha vida e me use como instrumento útil para abençoar o meu irmão, a minha irmã que está assistindo essa aula. Seja com ele, seja com ela, seja com essa família, Pai. Abençoa, guarda, livre de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Gostaria de dizer que os slides que nós vamos projetar aqui na tela estarão à tua disposição. Quero inclusive pedir desculpa, tivemos um problema no arquivo da última lição, mas já foi devidamente resolvido e nós já estamos aqui disponibilizando para você os nossos slides em PDF aqui embaixo na descrição do vídeo. Quero te fazer uma pergunta. Estamos na última aula do trimestre, né? Então quero saber de você, o que você achou desse trimestre? Como é que você olha, como é que você avalia este trimestre da Escola Bíblica, é um momento que nós não conseguimos nos reunir fisicamente, mas que pela tecnologia nós estivemos juntos estudando a Palavra de Deus. E você poderia contar algo que você aprendeu? Nós tivemos aqui hoje a nossa 13ª aula, então 13 encontros abençoadores. Será que você pode escrever alguma coisa aqui no comentário? Eu aprendi isso durante esse trimestre, aprendi sobre família, sobre oração, sobre humildade. Então, todas essas coisas assim, o que você declarasse aqui para que o nome do Senhor possa ser glorificado por meio do seu testemunho, tá bom? Querido, na última lição nós aprendemos que família é projeto de Deus, que cada um tem o seu papel muito bem definido nas Escrituras. O que cabe a nós é obedecermos ao Senhor, cumprirmos o nosso papel para que a nossa família seja abençoada e seja testemunho do amor de Deus para conosco. Hoje, na última lição do trimestre, vamos falar sobre batalha espiritual. Isso mesmo, a guerra espiritual que todos os crentes em Cristo Jesus enfrentam. E aqui, os soldados de Cristo precisam revestir-se de toda a armadura de Deus. Ei! Você está em guerra, você é um soldado de Jesus, hein? Vamos aprender sobre isso. Tópico de número 1, o preparo espiritual do crente para a batalha. Primeira coisa que Paulo nos incita a fazer é que sejamos fortalecidos no poder do Senhor. Paulo encerra a carta dele com essa mensagem, dizendo, olha, fortalecei-vos no Senhor, indicando que não temos poder em nós mesmos. Paulo encerra aquilo que seria o mais importante, a sua palavra final, a chave de ouro, dizendo, olha, vocês precisam buscar força no Senhor, porque de vocês mesmos, vocês não podem conseguir absolutamente nada. O fortalecimento da vida do crente só acontece pela comunhão com Deus em Cristo Jesus por meio do Espírito Santo. Querido, uma coisa você tem que ter claro em sua mente: o Evangelho de Cristo Jesus é o Evangelho permeado de poder. Onde está o Evangelho, há poder. Onde está a palavra de Deus, há transformação. Onde está Jesus Cristo, alguma coisa acontece. 1 Coríntios 4:20 diz, porque o reino de Deus consiste não em palavra, mas em poder. Colossenses 1:11 diz, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade com alegria. Ou seja, o pacote vem completo. Quando você é revestido do poder, você aguenta mais um dia, você persevera mais um dia, você caminha mesmo em meio à adversidade com uma singela alegria, uma pura alegria, porque é a alegria que é firmada em Deus, não nas coisas materiais. E como buscar este fortalecimento? Você pergunta, pastor, me ajuda. Eu quero saber como busca esse fortalecimento. Paulo nos dá uma dica ainda no capítulo 4, olha só, ele fala a primeira coisa, 4:23, pela renovação da nossa mente, aquilo que ele chama em Romanos de metanoia. Nós precisamos ter uma mente transformada. A partir do nosso momento do encontro com Jesus Cristo, a nossa mente não pode mais ser a mesma. Nós pensávamos de uma maneira, mas agora nós pensamos à luz da palavra de Deus e do Espírito Santo que habita em nosso coração. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Há uma renovação de mente. Segundo, por uma vida em santidade.
Você renova a sua mente e é a sua mente que comanda as suas ações. Então você passa a enxergar que só existe verdadeiramente comunhão com Deus a partir de uma busca por uma vida de santidade, a partir de uma busca por momentos mais aprazíveis com Deus, de estar mais próximo de Deus, de estar mais perto de Deus. E a palavra nos ensina que sem santidade ninguém verá o Senhor. No entanto, não estou querendo dizer que você não vai errar, que você não vai pecar, mas eu preciso buscar todo dia ser diferente. Eu preciso buscar todo dia a minha santificação. É aquilo, é a busca sempre, a busca persistente da estatura de varão perfeito que nós só vamos adquirir na sua plenitude lá na glória celestial. Terceira coisa, pelo enchimento do Espírito. Olha só, isso é importante, hein? Eu falei já em lições anteriores que há uma diferença abismal entre ter o Espírito Santo e ser cheio do Espírito Santo. Querido, nós precisamos entender, há uma metáfora, uma ilustração muito simples com relação à nossa vida e comunhão do Espírito Santo. É que imagine que você é um depósito, é uma vasilha onde se encherá água. A água é o Espírito Santo. Você é a vasilha, você é o lugar onde será colocado o Espírito Santo. No entanto, você e eu, nós temos marcas na nossa parede dessa vasilha que são os pecados que fazem furos em nossa parede e fazem furos nessa vasilha que nós somos. Então nós somos cheios do Espírito Santo e por meio do pecado nós vamos nos esvaindo do poder, da comunhão, da intimidade do Espírito, da unção do Espírito. Então é uma necessidade constante de haver um enchimento constante, porque enquanto eu estiver nessa matéria, eu estou pecando e eu vou sendo drenado aos poucos pelo pecado, muito embora eu tenha o Espírito Santo, mas eu preciso buscar sempre ser cheio do Espírito Santo. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Precisamos ser cheios do Espírito. Isso é importante nesse relacionamento entre Deus e a igreja, entre você e a sua igreja local, que às vezes você pensa assim, eu sou cristão, eu amo a Deus, eu não preciso fazer mais nada, eu sou uma boa pessoa. No entanto, querido, não é bem assim. Olha só, conhecer as Escrituras sem a devida obediência e frequentar os cultos sem a genuína conversão não são suficientes na batalha espiritual. Nesta batalha você vai perder, porque você precisa não apenas conhecer a palavra, mas se apropriar da palavra, usar esta palavra como instrumento de combate, um instrumento de defesa, um instrumento de ataque, que daqui a pouco nós vamos ver. Ir à igreja não quer dizer estar em comunhão com Deus. Você precisa se ir à igreja, comunhão com seus irmãos. A igreja faz parte do processo do cristianismo, do processo de transformação de mente, coração e atitude, mas eu preciso verificar como anda o meu relacionamento com o Senhor Deus. O poder de Deus está disponível para todos os cristãos. Queridos, às vezes a gente esquece disso. Às vezes a gente acha, no meio da batalha, no meio dos problemas, das adversidades, a gente esquece que há poder para cada um de nós. Olha só, João 14:12, digo a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Quem lê Mateus, Marcos, Lucas e João, os evangelhos, quando você vê a história de Jesus, quando você conhece a história de Jesus, você percebe que não é notado, você não observa nenhum lugar em que Jesus está, em que milagre não aconteça. Você não observa nenhum lugar que Jesus está, em que não há manifestação de poder. Você não observa nenhum lugar que não há ensino e graça e misericórdia. Então ele fala isso para nós. Está vendo tudo isso que eu fiz? Você pode fazer ainda coisas maiores.
por meio do poder de Deus. Olha só, esse evangelho de poder, Lucas 10:19, eu dei a vocês autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, nada lhes fará dano. Queridos, se entrarmos na batalha com Deus, se entrarmos nessa batalha com o Senhor, Ele garante a vitória para nós. Agora é óbvio que vai ter batalha, é óbvio que vai ter luta, é óbvio que vai ter combate, mas o mais importante não é você saber que vai ter o combate. O mais importante é que você sabe que em Jesus você não é apenas vencedor, você é mais do que vencedor. E isso é algo que deve te alegrar, te motivar. Eu quero que você termine esse trimestre, querido, confiando no Senhor. Eu espero que você tenha aprendido um pouco mais comigo aqui da palavra de Deus. Tenha confiança, tenha fé, acredite, Deus pode mudar a tua vida, Deus pode mudar a tua família, Deus pode mudar a tua história, Deus pode entregar na tua mão aquele projeto que você tanto sonha. Deus é com você, acredite, nessa batalha você não está sozinho. Agora nós precisamos entender, primeira coisa, Paulo ensina, se encha de poder. Crente tem que buscar poder, crente tem que se encher de poder. E nós precisamos estar vigilantes em oração e súplica. Querido, sem oração não há poder. Sem oração não tem intimidade com Deus. A oração é a fonte básica da busca pelo poder de Deus. Paulo chama atenção para o fato de que a nossa vida precisa ser permeada pela prática da oração. Olha como é que ele fala. Com toda oração e súplica, orando em todo o quê? Em todo o tempo, no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, meu irmão, pastor, não sei orar. Ora por mim, pede por mim, te ajoelha aí. Fala assim, abençoa o pastor Ednei, abençoa o meu irmão que está lá na igreja, abençoa meu vizinho. Começa orando assim, meu irmão. Oração é conversa. Se você não tem força para orar por você, ora pelas pessoas que você gosta. Ora pelo bem daqueles que você ama, pelos teus pais, pelas pessoas que você considera e respeita. Entenda que oração é uma busca diária do crente. Não é possível entrar em combate sem a preciosa arma espiritual da oração. Lucas 21:36 fala, vigiai, pois, a todo tempo, orando para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Olha o que o nosso mestre nos ensina. Ele ensina que para estarmos de pé, nós precisamos praticar a oração, querido. Precisamos clamar pelo favor divino em qualquer circunstância e oportunidade. Na alegria eu agradeço, na adversidade eu clamo, no momento difícil eu peço misericórdia, mas em todos os momentos eu tenho motivo de sobras para falar com Deus por meio da oração. Afinal, Isaías 59:1 diz, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Isso é palavra para mim e para você, querido, entenda isso. Mas a oração nunca está sozinha. A oração sempre vem acompanhada da vigilância. Nós precisamos orar, mas nós precisamos vigiar, querido, vigiar com as nossas atitudes, vigiar com aquilo que nós estamos vendo, estamos nos encantando, vigiar com as nossas palavras, vigiar com os nossos pensamentos, vigiar com aquilo que nós priorizamos em nossa vida. 1 Pedro 5:8 e 9 diz assim, sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge procurando a quem possa devorar. Resisti-lhes firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhadas pelo mundo. Olha o que Pedro está falando. Você que está sofrendo, você que está passando adversidade, vigia. O demônio, Satanás está ao teu derredor. E não te preocupa que você não está sozinho nesse problema. Tem irmãos passando pelas mesmas lutas que você está passando. Porque às vezes você olha para o céu, vai orar e fala bem assim, Senhor, por que eu?
Aí o Senhor responde para nós: por que não você, se está todo mundo no mesmo barco? Se a misericórdia de Deus alcança todos, o que nós merecíamos é o inferno, então nós temos que nos admirar dos momentos bons, porque momentos ruins fazem parte da vida como um todo. Então a síntese desse primeiro tópico é que a vitória contra o mal somente é possível por meio do fortalecimento do crente no poder do Senhor. Lembre-se de que você é uma vasilha com furos feitos pelo pecado e você precisa sim ser cada vez cheio, cada vez mais preenchido do poder da unção e da intimidade do Espírito Santo de Deus. Tópico 2. Conhecendo o campo da batalha espiritual. Entenda o seguinte, querido, a batalha nossa está acontecendo. Você acreditando ou não, você está em meio a uma batalha. E nós precisamos entender que há astutas ciladas do diabo. Interessante notar, quando Paulo fala por meio dessa expressão, ciladas do diabo, indica armadilhas articuladas perversamente no reino das trevas. Então, realmente espere isso, nosso inimigo vai colocar emboscada, vai colocar armadilha, é aquela famosa casca de banana, é isso mesmo. Satanás vai colocar aquela casca de banana no teu caminho, precisamos atentar para isso, estamos em batalha, há um campo de batalha espiritual nesse momento. Mas Paulo fala, revestimos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Ou seja, o que ele nos ensina é que vamos ficar firmes. E quais são essas armadilhas usadas comumente e astutamente por Satanás? Primeiro, ele gosta muito de confundir mentira com verdade. Essa foi a estratégia no Éden e essa continua sendo a estratégia de hoje para o homem. Não é? Na verdade, quando Satanás vai à mulher e fala, come porque você será igual ao Altíssimo, ele estava enganando, usando de mentira, usando de uma sedução ardilosa, astuta para enganar. Assim mesmo, ele nos mostra as seduções desse mundo, a sedução do pecado, porque, querido, o pecado, ele traz prazer. O pecado, ele traz um sabor especial. Por isso que as pessoas pecam, por isso que nós somos tão obstinados a pecar, porque ele nos seduz, mas Satanás esconde a consequência do pecado. Mas a Bíblia ensina a consequência, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Jesus te oferece vida, Jesus te oferece vida, Satanás te oferece a morte. Segunda coisa, deturpar as escrituras. Veja bem, querido, nós precisamos, é por isso que aqui nesse canal a gente sempre fala para você, ame a palavra de Deus. Ame as escrituras, a Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia não pode ser analisada de maneira liberal, imaginando que ali há erro. Não, a Bíblia não contém erros, a Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia é a nossa regra de fé e prática, sim, não tem como deturpar, fica usando os textos isolados, fora de contexto, para criar heresia, para criar motivo para pecar, para criar motivo para errar. Então vigia. Satanás também gosta de dissimular e induzir a dissimulação. A palavra de Deus nos alerta que ele não virá, de uma maneira clara, ele não virá. Não espere Satanás aparecendo na tua vida de chifre, asas, todo vermelho, para que você de longe possa identificar. Não, de maneira alguma. Ele chega astutamente, como alguém de confiança, como alguém que você possa ouvir. É aquela voz que você ouve, vai lá, pode fazer, não vai acontecer nada, deixa quieto, o que tem? Ele vai dissimulando, vai induzir a dissimulação, mas ele quer te levar para a morte. Ele já está condenado e ele quer que outras pessoas também sejam condenadas, né? A questão de fazer falsos sinais, querido, olha só, hein? Olha essa atenção especial. Satanás tem poder. Ele pode fazer sinais, mas nem todo sinal
vem da parte de Deus, nem todo sinal miraculoso espiritual vem da parte de Deus, sabe? Nós percebemos aí pessoas que procuram certos tipos de encantamento, certos tipos de situação e falam assim: não, eu sei, aconteceu. É verdade, Satanás tem poder, mas nós não buscamos sinais, nós buscamos salvação em Cristo Jesus. Precisamos entender, e ele é o nosso acusador, é aquele que vai apontar o dedo para você e falar: você não merece sorrir, você não merece salvação, nem ora, porque você não merece que Deus te ouça. Ei, em Cristo Jesus não há mais nenhuma condenação para nós. Se nós estamos em Cristo Jesus, podemos entrar com ousadia na presença de Deus, porque quando Deus olha para mim, Ele não vê as minhas obras, mas vê o mérito de Jesus Cristo, e pelo mérito de Jesus Cristo, nós podemos chegar na presença de Deus, sabendo que Ele jamais vai nos rejeitar. Nós somos filhos de adoção e podemos chamá-lo Abba Pai. É o paizinho, né? Chama teu pai de paizinho. Ele é paizinho, ele é o nosso pai. Ele gosta de semear incredulidade, querido, e nós estamos vivendo isso. Nós estamos em uma época que as pessoas estão céticas. As pessoas não acreditam mais na palavra de Deus. As pessoas não acreditam mais que Jesus está voltando. Querido, olha, quero fazer um parênteses aqui, chamar a tua atenção. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem olhos para enxergar, enxergue. Observe os sinais. Olha as pragas, olha as doenças, olha as guerras, olha a maldade do homem. Tudo indica para uma grande notícia: Jesus não tarda a chegar. Querido, você está preparado para encontrar com Jesus? Jesus está voltando. Eu quero te falar que a partir do momento que Jesus voltar, o abrir e fechar de olhos, meu irmão, não tem mais o que fazer. Jesus voltou. E aí, nesse momento, meu irmão, haverá muita dor e muito sofrimento. Então, quero te dizer em amor, se você ainda não entregou tua vida para Jesus, entregue a sua vida para Jesus. Porque hoje nós podemos ter a convicção de dizer: Senhor, vem logo. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Que, irmão, se tem uma coisa que tem me deixado alegre esses últimos dias, quando eu olho essas notícias, por um lado eu fico triste por tanta desgraça, por tanta coisa que está acontecendo, mas por outro lado eu fico alegre porque eu digo assim: meu Jesus está voltando. Eu vou me encontrar com Jesus, eu vou morar com Ele lá no céu, Ele não tarda a chegar. É a melhor notícia que eu posso te dar hoje. E não esqueça, Ele vai promover ideologias. O que é isso? Sempre aquilo que vai contra o cristianismo, contra a Bíblia, contra a palavra de Deus. Aquilo que é verdade passa a não ser verdade, aquilo que é absoluto passa a não ser absoluto, é relativizado. São ideologias que são colocadas para confundir a mente, o pensamento e as decisões do homem. Então, Satanás é astuto, ele não vai enfrentar a cada um de nós de maneira aberta, de maneira limpa, ele é sujo e vai jogar de maneira suja. Olha aqui, Satanás joga um jogo sujo. Por isso, Paulo é enfático em exortar: revestivos de toda a armadura de Deus. Nós estamos no campo de batalha. Você conheceu quem é o teu inimigo. O teu inimigo é Satanás. Ele joga muito sujo. Então não esqueça disso. Você está nessa batalha e ainda tem mais. Você está num conflito contra o reino das trevas. Isso mesmo. Paulo enfatiza que este conflito não é contra a carne nem contra o sangue, ou seja, não é uma batalha carnal, não é uma batalha aqui humana, não sou eu que vou lutar com você, não, nós estamos em constante batalha espiritual nas regiões celestes. Eu quero te falar algo, que neste momento está acontecendo uma batalha espiritual. Acredite, querido, aqui, se o Senhor pudesse abrir os nossos olhos, como abriu os olhos do servo do profeta, em que ele pôde contemplar os anjos de Deus, se Deus nos concedesse a bênção de abrir os nossos olhos espirituais, nós iremos agora contemplar, irmãos, anjos na nossa casa, anjos protegendo a nossa vida, Satanás tentando nos afrontar e anjos ali enfrentando, sabe? Meu irmão, isso é coisa maravilhosa. O mundo espiritual está aí, há uma batalha espiritual acontecendo neste lugar. E o conflito é contra as hostes que, debaixo da autoridade do diabo, mantêm os homens presos na escuridão, querido. Há uma prisão na escuridão em que Satanás quer que as pessoas estejam. Jesus é a luz, Ele quer nos chamar para a luz, sabe? Efésios 6, 11 e 12, revestivos de toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o carne e o sangue,
e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores do mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. 1 João 5,19, sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Então é isso, querido, o mundo está no maligno. Deus controla tudo, obviamente, mas o mundo está entregue ao maligno. Mas Deus vai lá pela sua graça e misericórdia e vai nos alcançando, e vai nos salvando, e vai nos trazendo para a luz. Hoje Ele entra na tua vida, hoje Jesus entra na tua casa, hoje Jesus entra na tua família com luz. E agora nesse momento Ele está libertando, cadeias estão sendo quebradas. Em nome de Jesus eu quero liberar essa palavra para a tua vida, querido. O cenário do campo de batalha, portanto, é um cenário espiritual. Mas a batalha, muito embora seja espiritual, ela acontece de maneira individual, mas também acontece de maneira coletiva. Às vezes Satanás vai se levantar contra mim individualmente, contra você individualmente, mas ele é covarde, ele é sujo. Às vezes ele vai atacar a tua família. Às vezes ele vai atacar os teus irmãos de igreja. Às vezes ele vai atacar a igreja do Senhor Jesus Cristo como um todo, se levantando, sabe, com ideologias que vão combater a igreja. Mas ele está repreendido e derrotado em nome de Jesus Cristo. As agências das potestades do ar. De que maneira isso acontece aqui na terra? Paulo identifica que são principados, potestades, príncipe das trevas destes séculos e hortes espirituais da maldade. Então, quem são esses agentes do mal? Esses agentes do mal são poderosos. Lembra o seguinte: os espíritos demoníacos são anjos decaídos, eles caíram. 1/3 dos seres celestiais caíram. E estes hoje estão sob o domínio de Satanás. E eles que são utilizados nessa batalha espiritual para afligir a humanidade. Mas lembre, caiu 1/3, mas para cada Satanás que se levanta, há 2 anjos de luz para batalharem em favor da igreja de Jesus Cristo. Ou seja, nós com Deus somos a maioria. Glórias ao nome do Senhor. Principados e potestades indicam que podem fazer com tem primazia e autoridade para agir. Príncipes das trevas são líderes de anjos decaídos que, sob o comando do diabo, exercem domínio. Precisamos entender que há uma hierarquia angelical. Nós precisamos entender e observamos isso nas Escrituras Sagradas. O que a Bíblia fala a respeito de anjos? Ela fala que há anjos, arcanjos, serafins, querubins, né? Então, alguns inclusive são nomeados como Miguel e Gabriel. Então, nós entendemos que há uma autoridade, níveis de autoridade. Se nós entendemos que 1/3 desses espíritos celestiais caíram e agora são espíritos demoníacos, nós entendemos que entre eles também há esta mesma hierarquia. Lembre-se, eles não perderam o poder, eles não perderam a sua hierarquia, eles continuam aqui, mas sempre gosto de lembrar, nós em Cristo Jesus já somos vencedores e somos a maioria. Não é para ter medo. São malignos. Eles formam as hortes espirituais da maldade. Paulo fala claramente, esses seres espirituais, eles vão sempre planejar, maquinar e querer o mal da humanidade. São astutos, agem com sutileza para maquinar a queda da igreja de Cristo. Lembre, Satanás vai sempre tentar que você caia. Eu quero dar um alerta muito especial aqui. Batalha espiritual não pode ser subestimada, ou seja, eu não posso fingir que não está acontecendo. Há uma batalha espiritual, eu não posso dizer que não me importo, mas ela também não pode ser superestimada. Houve um tempo em que a igreja não falava de outra coisa. Houve um tempo em que se tinham rituais, em que se tinham maneiras e maneiras, só pode sair dessa maneira, só tem que fazer desse outro. É um verdadeiro manual de batalha espiritual. Querido, não esqueça de uma coisa: o nosso Deus possui todo o poder. Ninguém está acima do nosso Deus. A batalha que acontece não é entre Deus e Satanás. Não há essa dualidade. Não. Deus está fora disso. É aquele negócio, ele está em outro patamar. Deus é o absurdo. Deus está acima, Deus está além.
A batalha espiritual acontece aqui, irmãos. Acontece entre os espíritos demoníacos tentando atacar a humanidade, a igreja, e os anjos do Senhor nos protegendo, nos guardando, e nós nos revestindo do poder de Deus para enfrentar essa batalha. Mas Deus está acima de todo e qualquer poder, acima de toda e qualquer potestade, acima de todo e qualquer reino, e todo joelho se dobrará diante do nosso Deus Todo-Poderoso. Então, assim, não é para subestimar, mas não é para superestimar também, ficando com medo o tempo todo. Não, Deus chamou para ter coragem, Deus chamou para enfrentar, mas você não pode se descuidar, revestindo-se de poder, autoridade, oração e vigilância para que nós enfrentemos a batalha espiritual. Alerta número 2, querido, cristão em que habita o Espírito Santo não pode ser possuído, hein? Esse papo de crente possuído, não existe embasamento bíblico para isso, tá? Crente, aceitei a Jesus, recebi o Espírito Santo dentro de mim, e se o Espírito Santo habita dentro de mim, Satanás não pode possuir a minha vida. No entanto, eu posso ser oprimido e tentado. De que maneira, pastor? A opressão, ela é o que acontece de fora para dentro. Às vezes Satanás usa algumas coisas do teu trabalho para oprimir a tua vida. Algumas situações que você está se sentindo acuado ali, é como se fosse um boxer ali em meio à luta, e ele está nas cordas ali, passando aquela situação difícil e está verdadeiramente oprimido. Isso pode acontecer. Você pode ser tentado, Satanás querendo induzir você ao erro. Tudo bem, opressão, tentação pode acontecer, mas jamais você será possuído, porque em você habita o Espírito Santo de Deus. Com isso, vamos à nossa síntese desse tópico. O crente precisa conhecer o seu campo de batalha espiritual para que possa guerrear o inimigo e receber a vitória. Logo, o nosso campo de batalha no reino espiritual, nosso inimigo é Satanás, e nós precisamos estar vigilantes com as astúcias que ele apronta para cada um de nós. Tópico de número 3, as armas espirituais indispensáveis ao crente. Paulo fecha. Esse é um Efésios 6, é muito especial, porque ele vai falar dessas armas espirituais do crente. Entenda que a carta de Paulo aos Efésios foi escrita enquanto Paulo estava preso em Roma. Então imagine, naquele momento o Império Romano era muito conhecido pelos seus guerreiros, pelos seus soldados. Então Paulo naquele momento vai escrever e ele se inspira na roupa dos soldados romanos. Ele vai citar, vai descrever a armadura do crente, olhando para aquele, quem sabe, aquele que estava vigiando ali na porta, para que ele não fugisse, aquele centurião. A palavra de Deus fala que Paulo pregou a palavra para muitos soldados, muitos se converteram por meio do testemunho e da pregação de Paulo. Então ele olhava para aqueles homens e começou a descrever como era a armadura de um soldado romano. Tinha um capacete, a couraça que protegia os órgãos vitais, a espada, o cinto que também tinha a parte da vestimenta inferior, o escudo que cobria do pescoço até o pé, e tinha os sapatos, ou seja, eram 6 peças que compunham então a armadura de um soldado romano. Então Paulo, inspirado nesses soldados romanos, ele vem falar dessas armas e fala são indispensáveis armas de defesa. Quais são as armas indispensáveis para a defesa? Cingindo os vossos lombos com a verdade. Ali Paulo, na verdade, está usando a expressão de lombo para falar do cinto, o objeto que protegia a parte inferior do soldado. O cinto era responsável para dar uma boa mobilidade ao soldado e promover ajuste para toda a armadura. E aqui ele está fazendo referência à palavra de Deus, que é a verdade. E que a verdade deve ser a diretriz de todo crente. Na verdade, nós precisamos entender que crente precisa viver em verdade. A mentira não deve fazer vocabulário na vida do crente. A mentira não pode fazer morada na vida do crente.
Há pessoas que vivem mentiras, mentiras pequenas, mentiras maiores, mas que vão levando a elas praticarem, promoverem outras mentiras. Então, se isso está atrapalhando a tua vida, Paulo fala, na vida espiritual nós precisamos estar com a verdade, porque é a verdade que vai promover ajuste para toda a minha vida. É a verdade que vai promover mobilidade para a minha caminhada, porque uma pessoa que vive em verdade, ela caminha livremente. Ela anda livremente, mas uma pessoa que vive mentira, ela dá um passo, ela tem que medir o seu próximo passo, porque ela precisa às vezes ser confrontada e ela vai cometer uma outra mentira, então ela já tem que desviar para um lado, desviar para o outro. Então Paulo fala, a primeira grande arma, o primeiro grande objeto da armadura de Deus é a verdade. Esteja cingido com a verdade da palavra de Deus e a verdade que tem que balizar a vida do crente. A segunda, vestindo a couraça da justiça. A couraça era aquele objeto que protegia as partes vitais do soldado, protegia peito, costa, pulmão, coração, protegia então para que ele não fosse alvejado por uma lança, alvejado por uma flecha, alvejado por um combate de espada, alguma coisa do tipo. Era responsável por essa proteção das questões vitais do soldado. E ele fala o seguinte, vestindo-se da couraça da justiça. Então ele comparou a couraça com a justiça. E que justiça é essa? A justiça que Jesus opera em nossa vida. Nós somos justificados, nós somos feitos justos por meio de Jesus, e isso promove vida. E Paulo olhou assim, a couraça está pela vida do soldado, está protegendo os órgãos vitais do soldado. Então, na vida do crente, a justificação operada por Jesus nos dá vida, é a certeza de que eu tenho vida, é a certeza de que eu tenho a vida eterna, e isso não pode ser tomado de nós. A justiça precisa estar em nossa vida e isso refletir também, porque a nossa justiça precisa refletir a justiça de Cristo Jesus. Todo cristão precisa ser alguém justo, precisa não julgar precipitadamente, porque nós fomos alvos de graça e precisamos ter graça também quando emitimos o nosso julgamento. Terceira coisa que Paulo fala da parte dessa armadura da batalha espiritual, calçando os pés na preparação do evangelho da paz. Ora, a bota do soldado romano, ela promovia estabilidade para ele pisar em terreno, seja um terreno mais liso, seja um terreno mais arenoso, seja um terreno mais irregular, ele podia pisar, não ia furar os seus pés, ele podia caminhar. Então, na verdade, quando Paulo fala da questão da bota, ele estava falando da preparação da longa caminhada do soldado. Às vezes campanhas militares começavam e eles passavam dias e dias e dias caminhando, e aquele calçado protegia os seus pés em meio à longa caminhada. Quando falo em longa caminhada, eu lembro do cristão. O cristão está numa longa caminhada e nós precisamos, que é justamente o evangelho do Senhor, a certeza que esse evangelho não muda. A estabilidade que o evangelho promove em nossa vida é que nos faz caminhar longas caminhadas. Além disso, ela pronta para a prontidão do soldado de Cristo. Nós temos que estar prontos. O evangelho ele nos faz estarmos prontos para guerrear, nos faz estarmos prontos para batalhar. Então nós somos chamados, estamos dizendo assim, ó, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Nós estamos sendo chamados. Então, é a mobilidade que o Evangelho dá para nós. O Evangelho é a nossa estabilidade. O Evangelho nos dá paz. O Evangelho promove a resistência em meio a uma longa caminhada cristã. Quarta coisa que Paulo fala, tomando sobretudo o escudo da fé. Aqui eu acho super importante, porque o escudo do soldado romano, ele protegia, aqui está na figura, ele protegia do pescoço, tá? A cabeça estava protegida com um capacete, a parte desprotegida do pescoço e até o pé. O soldado, ele estava protegido todo o seu corpo. Paulo está falando isso, sabe que a fé, ela serve para proteger a nossa vida. É o escudo da fé. O escudo era feito para proteger do quê? Das flechas que vinham de longe, das lanças que eram lançadas. Lembra que eu falei? Você não pode ser possuído, mas você pode ser tentado. Você pode ser oprimido. Então, quando vem aquela opressão
é a defesa aqui, é a minha fé. Eu tenho a fé em Jesus, e se eu tenho essa fé, eu vou aguentar esse dardo maligno, essa seta maligna, essa lança maligna. Isso não vai me afetar, porque a minha fé está protegendo. Aquele dardo da dúvida, aquele dardo da desesperança, aquele dardo da tristeza, aquela flecha que quer incendiar a tua paz. Você está aqui com o escudo da fé, diz: não, eu continuo crendo. Enquanto eu estiver empunhando o escudo da fé, eu estou protegendo o meu corpo, eu estou continuando a batalha, eu estou continuando a guerrear, e eu tenho a certeza absoluta, querido, que talvez seja um dos aspectos mais importantes da vida do crente, é a sua fé. Afinal, nós, por meio da fé em Jesus Cristo, alcançamos a graciosa bênção da salvação para as nossas vidas, não é? E ele termina dizendo o capacete da salvação. O capacete protegia a cabeça, protegia a parte, quiçá, mais importante do soldado. Querido, a certeza da salvação que você tem protege a tua cabeça, porque você não vai ficar desesperado com um dia de amanhã, porque com a certeza que você tem, que pode aqui nada dar certo, lá na glória há algo especial para mim. Eu sou um salvo em Jesus. Eu tenho a certeza da minha salvação, e isso me traz paz, isso me traz serenidade, isso protege as minhas emoções, porque com a certeza de que eu sou um salvo, eu tenho a certeza de que Deus opera na minha vida, opera nas minhas causas, nas minhas situações, nos meus projetos e também em meio à adversidade. Paulo fala então dos aspectos de defesa. Ele cita 5 partes da armadura que compõem o aspecto de defesa, mas tem um que ele cita separadamente, que é a espada do Espírito. Aqui não apenas um objeto de ataque, mas também de defesa. A espada poderia ser utilizada na defesa do soldado em meio ao combate, mas ela também é utilizada como uma ferramenta de ataque. E aqui a única coisa que inclusive traz a explicação básica na própria palavra de Paulo, ele fala a espada, que é a palavra de Deus, é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Querido, se tem alguma coisa que nós precisamos empunhar com autoridade, com convicção, que vai nos ajudar a batalhar, a nossa única arma, hein? Olha só o que Paulo ensina, a nossa única arma. No mais é defesa, mas para eu atacar, para eu desbaratinar Satanás, para eu acabar com os sonhos e projetos dele, sabe? É só por meio da palavra de Deus. Por isso que nunca esqueçam, ame a palavra de Deus, tenha convicção da palavra de Deus. Olha só, 2 Timóteo 3, 16, 17 diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Mas não esquece, calma aí, Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Olha como a palavra de Deus é importante. Querido, leia a Bíblia, estude a palavra, mergulhe nas escrituras, é o que você tem de arma para vencer Satanás. Você só vai vencer nessa batalha espiritual com a arma da palavra de Deus. A palavra de Deus deve ser usada tanto para resistir às ciladas do diabo, quanto para derrubar as fortalezas de Satanás. Lembrem, no deserto, Jesus usou a palavra de Deus para afastar Satanás que estava tentando ele. Toda vez que Satanás dizia está escrito, ele falava também está escrito. Ou seja, ele conhecia a palavra. Conheça a palavra, envergonhe Satanás, coloque realmente Satanás para correr por meio da arma do Espírito em suas mãos. Empunhe com fé, ame essa palavra, guarde no seu coração e a tua vida vai mudar em nome de Jesus. E a nossa síntese: as armas ao nosso dispor são indispensáveis para resistirmos aos ataques das trevas e permanecermos inabaláveis. Não esqueça, há uma armadura completa à tua disposição. Lute o bom combate da fé e acredite, você já venceu em Cristo Jesus.
Quer dizer, eu espero que você tenha gostado dessa lição. Nós tentamos resumir ao máximo. É lógico que a armadura aqui nós podíamos gastar muitas aulas para falar disso. Então é só o suprassumo, só para você guardar no seu coração e levar para a tua vida e enfrentar essa batalha espiritual. Quero que você guarde 3 coisas no seu coração. Estamos em guerra. Essa é uma realidade que devemos levar muito a sério. Precisamos nos revestir do poder de Deus. Lembra? Você não deve subestimar e nem superestimar. Você tem que levar com seriedade a questão da batalha espiritual. Segunda coisa que eu quero que você guarde, enquanto estamos aqui, querido, há uma verdadeira batalha no mundo espiritual acontecendo. Não esqueça, nesse momento há uma guerra. Você está em guerra, mas lembre, maior é Deus. Deus está com você. Terceira coisa, precisamos nos revestir de toda a armadura de Deus. Lembre-se que o inimigo procura um ponto desprotegido para atacar. Olha o que nós falamos. Às vezes é uma mentira ali que vai atacar o teu cinto da verdade. Você vai estar desprotegido e Satanás pode usar isso aí. Então, comece a verificar esses aspectos que Paulo levantou e trabalhe na tua vida espiritual. Seja um guerreiro de Deus. Coloca aqui nos comentários, fala, pastor, eu vou me preparar para essa batalha. Eu vou me preparar melhor. Eu tenho a certeza que Deus é comigo nessa batalha. E se Deus é comigo, eu já sou mais que vencedor. Você, querido, em nome de Jesus, já é mais que vencedor. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus por esse trimestre, vamos agradecer a Deus por mais esta aula, agradecer a Deus pela tua vida, pela tua paciência comigo, pelo teu apoio. Deus te abençoe em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos, Senhor, te agradecemos por mais essa aula, te agradecemos, Senhor, pelo privilégio que tivemos de explicar aqui sobre a carta de Paulo aos Efésios. Obrigado por esse trimestre, obrigado por esse irmão que nos acompanhou durante todo esse trimestre, essa irmã. Abençoa, Pai, que essa palavra continue frutificando no coração, na vida dessa pessoa. Abençoa essa casa, abençoa essa família, abençoa esse lar. Ó Deus, desperta o amor pela tua palavra no coração desse irmão, no coração dessa irmã, em nome de Jesus. Amém. Querido, foi uma alegria imensurável poder estar com você durante todo esse trimestre. Nós estudamos aqui em 13 aulas a carta de Paulo aos Efésios. Eu espero que tenha sido bênção para você. Eu espero que você tenha sido edificado. Eu espero que você tenha aprendido alguma coisa conosco aqui. E eu espero também que você esteja saindo desse trimestre amando um pouquinho mais a palavra de Deus do que quando você chegou. Esse é o nosso objetivo. Que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família, a tua igreja. Não esqueça, ame a palavra de Deus.